Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Bom, depois de Abraão buscar apoio no Egito, e não em Deus, onde, perturbado pelo medo, ele mente, entrega Sara, compromete seu casamento, põe em risco a sua descendência e o seu destino, o propósito de Deus. Aí, vamos ver aqui. Crescimento legitimado, saudável e sobrenatural sempre está ligado ao princípio da aliança. Ou seja, princípio da aliança. Você quebra uma aliança, você vai ter problema, seja ela do casamento, seja ela o que você assumiu com Deus. É preciso honrar alianças, começando pelo casamento, isso é um protocolo divino. Começando pela sua família. Após ser desaprovado, não passou na prova, no teste da necessidade, agora Abraão retorna ao lugar onde no princípio ele estivera ali, e a sua tenda entre Betel e Ai. O exato lugar onde fizeram o altar. E onde Deus se manifestou confirmando a sua vontade. Quando você tem uma história de levantar altares, ou seja, servir a Deus sacrificialmente, porque levantar um altar é servir a Deus sacrificialmente. Isso funciona como uma bússola. O que eu disse? Quando você tem uma história de levantar altares. Um referencial para eventuais desvios de rota. Você pode se reconectar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus dessa maneira. Então, a Bíblia fala que Abraão, norteando-se pelos altares, ele retorna ao lugar onde levantou um altar ao Senhor e o Senhor se manifestou. Aqui ele enfrentou a prova, o teste que tinha fugido. Muita gente, infelizmente, se perde e depois não consegue mais recuperar. Infelizmente, ele sai, muda a rota, aí você não consegue mais. Ele não consegue se firmar, ele não consegue tomar, não consegue mais. Cai mesmo. Não consegue recuperar, recomeçar. É sempre muito difícil. Escuta o que eu estou te dizendo. Lute para você nunca ter que, recomeçar. Se preciso for, vamos recomeçar. O que você não pode é ficar no lugar errado. Mas lute para não mudar a rota, para não cortar processo, para não driblar testes, para estar no caminho que você tem que estar. Sempre crescendo da maneira que você tem que crescer. Sempre crescendo, do jeito que você tem que crescer, sem ter que passar pelo o teste de novo, recomeçar, ir lá de novo, a mesma coisa, porque é mais difícil. Existe uma inércia maior na recuperação. Porque é óbvio, você sabe que você vai ter que fazer tudo de novo. No recomeço, do que no começo. Existe. Você tem bagagens, pesos, comprometimentos, traumas, excessos e, acredite, até riquezas que você não tinha antes e que o atrapalham muito mais do que o ajudam. Você não vê, gente, que ele sai do lugar que ele devia estar e aí ele tem tanta coisa envolvida.
que aí, para tomar, alguns perdem o destino mesmo, que aí não tem força, tem muita coisa para carregar. Depois de tudo que aconteceu ali no Egito, Abraão volta a nortear-se pelo princípio do altar. E o princípio de estar no lugar, mostrado por Deus, porque ele tinha saído dessa posição. Ao perder o lugar do altar, tudo indica que Abraão ficou muito tempo sem invocar o nome do Senhor. Não fala quanto tempo ele ficou ali no Egito, depois ele ficou perambulando, vai para lá, para cá, até que, altar. É para lá que eu tenho que ir. A gente não sabe quanto isso durou, esse desvio de rota de Abraão, mas as consequências, você sabe que foram de proporções geracionais. Isso custou à descendência de Abraão 4 gerações de trabalho escravo. Então, vamos a algumas perguntas. Onde você está agora? Você está em Betel, no lugar do altar, ou você está no Egito? Se você fugiu do teste, abandonou o lugar do altar, o Senhor deixa claro, aqui muito claramente, que você precisa voltar. Porque se você sai, como Abraão, para ele se encontrar novamente, se colocar no caminho do destino dele, apesar das consequências que ele já tinha pego, por conta daquele desvio, ele agora tinha que se nortear pelo altar. E a gente vê que ele transformou isso numa bússola para ele. Volta para o lugar do altar, onde você levantou seu primeiro altar. Se norteie pelos altares. Conduza a sua vida pelo altar. Eu não sei como você está conduzindo a sua vida. Ele estava conduzindo pela necessidade. Depois estava lá perdido. A dificuldade do recomeço. Claramente a gente vê nele. Rodando, indo para lá e para cá, de um lugar ao outro. Por quê? Porque ele fez um desvio. Pegou consequências. Agora lembra que ele tem uma bagagem tanto para carregar? Então ele para, altar. Eu tenho que voltar, me nortear pelo altar. Eu tenho que ir para o altar. Espera aí, eu vou para onde eu levantei o altar. Então, onde você levantou seu primeiro altar? Você estava caminhando bem, aí você toma um rumo errado. Pega problemas. Por quê? Ele foi na força do braço, na emoção, resolver pela necessidade. Não passou no teste da necessidade. Foi pela mente da carne. E aí agora está cheio de coisas, consequências. Mas aí ele para, eu tenho que ir para onde eu levantei meu altar. Quer dizer, eu tenho que me nortear pelo altar. Eu só vou me encontrar indo para o lugar do altar. Eu tenho que ouvir o altar, eu tenho que ir para o altar, eu tenho que ser guiada pelo altar, essa tem que ser a minha bússola. Eu preciso me nortear pelo altar. Eu preciso levar a sério o que Deus está falando. O que a palavra está me direcionando. Então o Senhor fala que se você fugiu do teste, abandonou o lugar do altar, o Senhor deixa claro que hoje você precisa voltar. Aqui é o seu lugar, a sua casa, o seu destino está vinculado a este altar. Então Deus está falando com alguém que o seu destino está vinculado a esse altar. E não é só
você estar aqui, é você ser norteado por esse altar. Norteie-se, guie-se pelo altar. Não se desligue do altar, onde a vontade de Deus foi revelada a você. Neste teste, Abraão passou e foi muito abençoado. Porque daí você vai ver que daí ele separa do Ló, etc. E aí Deus mostra a terra e dá a terra a ele. Após voltar ao lugar do altar e se separar de Ló, então ele vê a terra, Deus mostra a terra, falou com ele, firmou a promessa. Aqui Abraão foi aprovado e se recupera, foi um lugar de recuperação. Quando ele voltou para o altar, em Betel, casa de Deus, ele se recupera. É onde Deus mostra a terra e etc. Então Deus o chama para o lugar do altar. Hoje Deus está chamando você, que entende que essa palavra é para você, para o lugar do altar. E você então, se você voltar a ser norteado pelo altar, levar a sério o que o altar está liberando para você, você se recuperará e você vai viver a promessa de Deus. Deus vai, isso é para alguém que precisa se recuperar. Você vai se recuperar. Vai se recuperar e vai viver a promessa de Deus. Amém? Amém, amém.